Oi, gente linda, tudo bem com vocês? Eu espero muito, mas muito mesmo que sim. Vamos para mais um vídeo do nosso canal. Para quem não me conhece, eu me chamo Edneia, do canal Edneia Eiza Oficial. E o vídeo de hoje é bem diferente dos demais que eu já trouxe aqui para o nosso canal, tá? É sobre um relato sobre a minha perca, né, de um filho. Que muitos de vocês aí não sabem, né, ainda, eu acho que muitos não, a maioria, né, não sabe, né. Então vamos para o começo. Em 1986, eu tive o primeiro filho meu e eu tive pré-eclâmpsia, tá? E minha pressão estava muito alta. Foi daí que eu descobri, né, que eu tinha problema de pressão, porque até então, né, eu não sabia. Passei a gravidez toda boa, não sentindo nada, só os pés inchavam. E aí quando fui ganhar que descobri. E meu filho foi tirado a ferro, com ferro fórceps. Não sei se vocês conhecem. Muitos aí de vocês devem conhecer, né? E ele veio a ter epilepsia devido ao parto fórceps, né? E em 1988, mais ou menos, aí eu vim para Vitória, porque nessa época que eu tive meu filho, eu morava em São Paulo, gente. Isso, eu fui criada em São Paulo, casei em São Paulo, tive o meu primeiro filho em São Paulo, e quando ele ia fazer 2 aninhos, eu vim para Vitória, aqui no Espírito Santo. E aí, a festinha de aniversário dele de 2 aninhos, eu ia fazer na casa da minha mãe, tá? E nisso, quando eu vim para Vitória, eu vim só com o meu filho. Meu esposo não quis me acompanhar, queria que a gente fosse morar dentro da casa da mãe dele, né? A minha ex-sogra falecida, né? Aí eu falei que não iria, que então iríamos dividir as coisas. Ele ficou com algumas coisas e eu fiquei com algumas. Aí nisso eu estava aqui, igual eu falei, né? Aí, passado alguns tempos, meu esposo veio atrás de mim. Falou que não podia viver sem mim, que me amava, não sei o quê. E eu perguntei ele se ele ia mudar, porque ele era uma pessoa muito difícil. E eu falo era. Inclusive, gente, depois eu venho aqui falar sobre ele também, tá? Aí, reatamos. E nisso, né, eu fui fazer a festa de 2 anos do meu filho, né? Eu falei a vocês, aí fiz na casa da minha mãe. E eu morava em outra localidade, tinha que pegar ônibus. E com isso eu já estava grávida de 4 meses, tá? Do segundo filho. E o médico falou assim que eu não poderia pegar peso, teria que ter, viver num lugar calmo, sabe? Pra minha pressão não subir, né? Pelo que eu já tive da primeira gravidez. E eu fiz a festinha do aniversário do meu filho na casa da minha mãe. E na volta a gente tinha que ir de ônibus, né, pra casa da gente. E tinha que passar meu filho na roleta. E eu pedi meu ex-esposo, né, para pegar meu filho e passar pela roleta, porque a minha barriga já estava bem grande. E ele não pegou, né? Eu tive que passar meu filho no colo comigo pela roleta. E aí chegando em casa, tudo, fomos dormir. Até então estava tudo bem. Mas durante a madrugada eu comecei a sentir mal, muitas dores, sabe? E aí minha tia que morava perto da casa da gente, meu tio também, que já são os dois falecidos, na época eles eram vivos, tinham carro. E nisso, né, eu falei pro meu esposo chamar eles. E aí eu já reparei que eu já estava perdendo o meu bebê, né? E nisso eles chegaram na minha casa, meus tios, e me levaram para a Santa Casa de Saúde, aqui no centro, né, da cidade. Aí chegaram lá e os médicos falaram, né, que eu havia perdido meu bebê e era devido à minha pressão alta, né, e também devido ao peso que eu peguei, tá? Peraí. Aí lá, né, na Santa Casa eles fizeram curetagem, né, vocês sabem que fazem, né, quando perde o bebê. Aí fizeram curetagem e tudo. E eu não me lembro quantos dias eu fiquei lá, só sei que não fiquei muitos dias não. E voltei para casa. Mas eu voltei, assim, triste para casa, porque, apesar de tudo, né, é um filho da gente, né? A gente não conviveu,
mas a gente estava com ele, né? Estava com ele na barriga, né? A gente já sentia um amor por aquele filho, sabe? E aí os médicos, antes de eu vir para casa, né, os médicos perguntaram se eu queria ver, né, meu bebê. E eu não quis ver, eu estava muito nervosa, eu não quis ver, não soube qual o sexo do meu bebê, só sei que ele já estava com 4 meses, isso eu sei, e que cabia numa caixinha de sapato, né? Os médicos falaram. Então eu já estava assim, ver, não, desculpa, gente, eu tô tão assim, coisa que eu falei errado, tá? Ver, eu vi, mas só que eu não soube se era menino ou menina. Eu vi os dedinhos, né, já estavam todos formados, só que tava tudo grudadinho ainda assim, né? E era bem clarinho, as veias, tudo, já tinha o olhinho tudo formadinho também, sabe? Só faltava agora desenvolver, que ele já estava todo formado, né? E eu estava muito nervosa, sabe? É lógico, só uma pessoa, uma mãe, sabe, que perde um filho, é que sabe, né, o que sente, né? Igual eu falei, apesar que não tinha nascido, mas estava aqui junto comigo, né, na minha barriga. Mas eu cheguei em casa e eu fiquei alguns dias mal. Eu confesso a vocês que eu fiquei mal mesmo, sabe? Aí depois eu pedi a Deus, falei assim, Deus, eu não posso continuar assim não. Eu fiquei muito abalada com tudo isso. E comecei a orar a Deus, pedir a Deus para Deus me confortar, né? E aí comecei a pensar, né? E coloquei na minha cabeça que tudo que aconteceu foi permissão de Deus, sabe? Porque nada acontece sem a permissão de Deus. Nenhuma folha sequer ela cai sem a permissão de Deus. É lógico que nós mães, né, a gente sente, né, e sente bem mais do que os pais, né? Mas eu coloquei na minha cabeça e Deus me abençoou, que foi indo, né, passando o tempo e eu já me restabeleci e não fiquei assim tão chocada, tão sentida, tão amargurada por esse fato, né? E com isso também o médico falou assim que eu não poderia engravidar mais, né? Porque se eu engravidasse mais, eu iria perder o meu próximo filho, tá? Mas isso é questão para outro vídeo, porque vocês sabem que depois disso, esse foi o segundo filho, né? E eu tenho 3 filhos, né? 4 com esse que eu perdi, mais 3 vivos comigo. Então, essas 2 vieram depois, né, que eu perdi meu filho. Aí isso é para outro vídeo, eu venho outro dia contar a vocês, tá? Como é que foi a minha gravidez da minha filha, a mãe da Isa, e da outra minha filha que está em Portugal, o qual o médico falou que eu não poderia mais engravidar, porque senão eu iria vir a perder. Gente, tem uma formiga aqui nas minhas costas. Ai, mas gente, então é isso, tá? Aí está o relato, tá? De como foi que eu perdi meu segundo filho. E espero que vocês assistam aí, né? E tirem como é que se diz? Uma lição, talvez, né? Para a pessoa ser mais ágil também, porque meu esposo, ele foi muito devagar, né? O médico tinha pedido para comprar remédios quando ele viu que eu já não estava muito bem, né? Antes do aniversário do meu filho, e meu esposo não foi comprar. Então, vocês, esposos, fiquem atentos às suas esposas quando elas estiverem grávidas, tá? A todo o detalhe, tá? É isso que eu peço a vocês. Então, fiquem todos com Deus, gente, e até o próximo vídeo. Fui!